Olá, sou o professor Robson, professor de Química, e vou fazer um breve comentário a respeito do vestibular agosto de 2012 da prova de Química. Veja que foi uma prova um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Foi uma prova que trouxe a presença de muitos textos, figuras, algumas imagens, né? Algumas músicas, enfim. Foi uma prova bem contextualizada se a gente pensar de forma geral. Se a gente analisar a questão da dificuldade que essa prova trouxe, das abordagens, né, a gente tem o seguinte: nível de dificuldade, 7 questões são consideradas fáceis, 3 questões são consideradas de nível médio e nenhuma questão apresentando nenhum índice assim, de alto grau de dificuldade. Então, 0 de dificuldade, né? Então, 70% fácil, 30% de nível médio. Médio, quando a gente fala fácil, médio, difícil, a gente sabe que é sempre uma questão assim, é um pouco subjetivo falar de fácil, médio e difícil. Mas, por exemplo, o excesso de texto, ele pode trazer um grau de dificuldade maior, por quê? Porque o aluno vai ler o comando da questão e a hora que ele vai analisar as alternativas, ele sempre recorre ao suporte, que é o texto, é uma imagem, uma figura, enfim. Então, esse é o que a gente traz como grau de dificuldade um pouco maior. Na questão de abordagem de conteúdo, a gente pode dizer o seguinte: 70% da prova, ela abordou exclusivamente a questão de conteúdo. Obviamente que 30% dessa prova, a gente pode falar que foi prova de contextualização. Então, 30% dessa prova foi feita a partir de contextualização. Ou seja, são questões que fazem parte do nosso cotidiano. Quando a gente fala de lixo, né? Então, é uma coisa assim, que faz parte do nosso dia a dia, das discussões que a gente faz em casa. Então, assim, muitas vezes com análise um pouco crítica do que o texto traz, uma atenção, né, especial nas alternativas, a gente consegue chegar na solução do problema. Ou seja, são questões que não trazem aquele nível de dificuldade grande, mas eu falo e repito, quando tem mais textos, isso sempre traz uma carga maior, um estresse maior. Por quê? Porque a todo momento eu tenho que voltar na leitura dos textos. Bom, então, na questão de contextualização, a gente teve aí 30% e 70% com abordagem de conhecimento. No mais, assim, uma prova atípica. Veja que se a gente olhar o edital do vestibular, ele traz uma lista de conteúdos. E a prova não trouxe exatamente isso, ou seja, o balanço da distribuição das questões não foi muito adequado, né? A gente teve aí cerca de 40% de química ambiental. Não estou dizendo que isso é ruim, mas ele, assim, não contempla o que o edital traz, né? Você tem aí, ó, basicamente 35% de química geral inorgânica, 15% de físico-química e 10% de química orgânica. O que acontece? É quebra de paradigmas, né? Eu não acho isso ruim, mas no edital tem que constar, então, ao invés de uma lista de conteúdos, objetos de conhecimento, competências e habilidades. Aí a gente faz uma preparação adequada. Por exemplo, o Enem, a gente sabe que cobra competências, habilidades e objetos de conhecimento. O vestibular da UFO não é dessa forma. O vestibular da UFO tem o quê? Um rol de conteúdos e a prova ela é feita de uma forma assim, onde ela vai classificar os alunos com um nível geral de conhecimento. É isso aí, um abraço a todos.